Diploma foi o de doutor em ciências pela USP, não em administração. Acabei tendo uma oportunidade de fazer um pós-doutorado em Portugal, que foi uma experiência muito feliz. Eu sou diretor de uma entidade chamada Fórum Brasileiro Internet das Coisas, sou membro da congregação da Faculdade de Medicina aqui de Jundiaí também. Com a Beth e mais alguns amigos, nós temos uma estação de rádio. Eu escrevo muito regularmente para a imprensa, tem uma coluna diária num jornal chamado Empresas e Negócios, em São Paulo. Escrevo regularmente para uma revista médica chamada Medicina S.A., para um portal de meio ambiente chamado Ecodebate. E aqui no Rotary, eu tive a honra de, por 2 vezes, ter sido presidente desse clube, fui governador assistente. E na época a estrutura dos programas de intercâmbio era diferente, mas eu fui chairman do programa de intercâmbio. A ideia hoje é conversar um pouquinho sobre os adultos e as redes sociais, né? Se nós fôssemos conversar sobre os adolescentes e as redes sociais, o papo seria diferente. Eu não devo trazer nenhuma grande informação nova para vocês, mas a ideia é que a gente levante pontos para reflexão. Aqui no Brasil, as redes sociais são muito ativas, né? Essas são as quantidades de usuários de redes sociais que nós temos, né? Se nós somarmos isso daqui, dá muito mais do que o número de habitantes do país, né? Eu mesmo tenho essas 3 redes sociais, uso muito essas 2, o WhatsApp e o Facebook para trabalho principalmente, Instagram quase nada. Então isso mostra como esse tipo de coisa é importante aqui no Brasil. Uma coisa que já começa a assustar é que as estatísticas mostram que os brasileiros passam, em média, 3 horas e 37 minutos por dia conectados numa rede social. Então imagina, 3 horas e 37 minutos grosseiramente 15% do dia, né? E a gente já sabe que dessas 3 horas e 37 minutos, uma parte considerável, as pessoas passam voando nas redes sociais e não fazendo nada de muito produtivo, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que as redes são muito úteis. É alguma coisa que tem seus problemas, como nós vamos ver, mas elas são de grande utilidade também, né? Primeiramente, para coisas como conexão e comunicação, contato com amigos e familiares. Todo mundo que tem parentes que vivem fora aqui sabe como esse tipo de coisa é importante. Em meados dos anos 90, o meu filho mais velho fez intercâmbio nos Estados Unidos. Ele morava numa fazenda, numa cidade desse tamanho, tá? E um dia ele liga pra gente, assim, alucinado, falou: pai, eu fui aprovado na escola, lá era o high school, o colegial, né? E numa matéria que chama trânsito, eu posso tirar carteira de motorista aqui, com 16 anos. Aqui no Brasil, impensável, né? Só que você precisa me mandar uma autorização até amanhã. Eu falei: pô, mas como que eu vou te mandar, né? Vou mandar uma carta, né? Falou: não, aqui na cidade que eu tô, ele morava numa fazenda que ficava numa cidadezinha desse tamanho. Aqui na cidade onde eu tô, tem um fax, que é numa loja, aquela loja que vendia gasolina, comida, sapato, picareta, pá. Manda aqui pra loja, o telefone é esse. Pô, hoje a gente começa a ver, eu tenho filhos fora, né? Muitos de vocês também têm, o Salvador, por exemplo, tem a Lívia no Canadá. A gente fala todo santo dia, né, com esse pessoal, graças às redes sociais. Isso serve para fortalecer também os laços sociais. Eu recentemente redescobri um primo em segundo grau que eu não via há 65 anos. Voltamos a nos encontrar como se o tempo não tivesse passado, né? Também conexão com pessoas que compartilham interesses semelhantes. A gente vê no Rotary. Tem redes de rotarianos que gostam de motocicleta, outros gostam de selos, outros gostam de, né? Então, esse é um aspecto importante nas redes. Informação. As redes oferecem acesso rápido a notícias, a livros. A gente pode baixar livros inteiros. Eu sou um usuário muito forte daquele Kindle, é um leitor de e-book da Amazon. Ah, vou comprar esse livro aqui agora. Ah, puf, clicou, dali 15 segundos ele está no seu leitor, né? E mais barato. Recursos educacionais. Eu, por exemplo, converso com meus alunos quando não estou na sala de aula pelo WhatsApp, pelo Teams, sei lá, né? Coisa que antigamente você não fazia. Você tinha que passar o material para o aluno e você falava: eu deixei o original lá na Xerox, você vai lá e copia, né? Hoje... Quando tinha Xerox, né? Senão era mimeógrafo. Mimeógrafo eu não lembro, Mério, eu sou bem mais novo, tá? Oportunidades profissionais. Alguns aqui certamente se lembram do caderno de empregos do Estadão, dos cadernos. O Estadão de domingo era dessa grossura, tinha 3, 4 cadernos de emprego. Eu tenho, perto da minha casa em São Paulo, tem um sujeito que tem uma banca de jornal, e ele fala: eu ganho muito mais dinheiro vendendo jornal para cachorro fazer xixi do que para o pessoal ler, tá? Mas o network é impressionante. O LinkedIn, que é uma rede social voltada para meios profissionais, pô, liga as pessoas, né?
busca de emprego normalmente, promoção de negócios. A gente vê muita gente fechando negócio, ganhando cliente através de rede social. Agora, a gente tem que lembrar também que as redes sociais são muito perigosas, e é sobre esses perigos que eu queria falar um pouquinho, mais no sentido de alertar. Todo mundo sabe quais são esses perigos, sabe o que pode acontecer se a gente cair de cabeça nas redes sociais. A gente passa a ser manipulado, né? Bom, dentre esses perigos estão os perigos da saúde mental. Já existem estudos que dão conta que a dependência de redes sociais é muito similar à dependência de drogas. O sujeito fica realmente viciado. A palavra viciado não é uma palavra mais técnica, mas é uma palavra válida. Vamos lembrar dos 3 horas e 37 minutos diários lá, né? Já se sabe que redes sociais podem gerar situações de ansiedade, depressão, irritabilidade, baixa autoestima, isolamento social, etc. E o negócio que a gente vê nas redes sociais, esse negócio está aqui embaixo nesse último parágrafo. As pessoas falam, pô, eu levo uma vida miserável aqui, não tenho dinheiro, não sei o quê. E todos os meus conhecidos postam fotos em lugares bacanas, carrões, etc. A gente acaba comparando, às vezes, a nossa vida com a vida aparentemente perfeita de outras pessoas. Isso acaba gerando situações de insatisfação e de insegurança, né? Saúde física. Quem fica 3 horas e 37 minutos com o celular aqui, normalmente no celular, certamente vai ter problema de postura, né? Vai ter problema de coluna. Eu sou um cara que eu não sou um grande usuário em termos de tempo de rede social, mas eu passo boa parte do meu dia sentado em frente a um computador e sou meio corcundinha, né? Problemas de visão, problemas de sono, certo? Existem estudos dizendo que as pessoas, para terem um sono adequado, deveriam deixar de ficar diante de qualquer tela, celular, computador, televisão, pelo menos meia hora antes de ir para a cama, certo? Então, as redes sociais usadas excessivamente geram também problemas de saúde física. Problema de relacionamento. Muito tempo nas redes sociais pode prejudicar a qualidade dos relacionamentos presenciais. Olha o casal aqui. Podia estar fazendo coisa mais interessante, né? Do que estar olhando o celular aí deitado na cama, certo? As pessoas que normalmente se fecham nas redes sociais acabam se isolando socialmente, ficam dentro de uma gaiola lógica, né? Por assim dizer. Então, os relacionamentos são afetados também pelo uso excessivo de redes sociais. Produtividade. Todo mundo aqui que tem cargos de chefia, é empresário, esse tipo de coisa, tem casos, já viu casos de funcionários que ficam lá na hora do trabalho, certo? Isso gera queda na produtividade. Você está lá dando aula, o sujeito está lá. Daí quando ele percebe que você está olhando, a gente faz assim, enfia o dedo na cara do cara e fala, nós vamos conversar na prova, tá? Eu normalmente quando me apresento no primeiro dia de aula, eu boto um desenho assim com uma caveira enorme e falo, atenção, tudo que eu disser, tudo que eu pensar e não disser cai na prova, então presta atenção, tá? Certo? Então, existe queda de produtividade. Eu tenho um amigo da Polícia Rodoviária Federal. O cara diz que é impressionante o número de acidentes causados, especialmente colisão traseira, por gente que está no celular. Certo? E normalmente essas pessoas estão no celular fazendo o quê? Olhando lá o WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Então isso é também um perigo grande nessa área, né? E depois, uma das 7 pragas do Egito, que eu acho, em termos de redes sociais, né? O Euclides da Cunha um dia falou lá naquele livro dele, Os Sertões, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. E eu estou aí parafraseando o Euclides da Cunha. O compartilhador é, antes de tudo, um chato. Aquele cara que passa o dia pensando que mensagem ele vai mandar para você.
bom dia, boa tarde, tá? O sujeito nunca na vida escreveu uma linha, nunca criou nada e fica enchendo as paciências da gente o dia inteiro mandando essas porcarias. Corrente, mensagens do tipo, se eu pudesse a mala ia, como eu não posso, a mala fica, e coisas dessa espécie, certo? Então, essa figura que enche as nossas caixas postais, faz a gente perder um monte de tempo, na minha opinião, é uma das 7 pragas das redes sociais. Essa turma me irrita pra caramba, tá? E acho que a todos vocês, né? Eu tenho um amigo, há muitos anos nós fazemos parte de um grupo. Como eu não sou administrador do grupo, eu não posso cancelar o cara, tá? Religiosamente, bom dia, boa noite. E no meio do dia ele manda mais 1 ou 2 coisinhas. Bobageira, né? Desenhinho de bichinho, de florzinho. Perda de tempo, irrita profundamente. Vocês sabem disso. Agora, o que a gente faz para minorar esses problemas? A ideia é procurar abordar esse assunto de forma consciente, de forma equilibrada, priorizando interações pessoais, filtrando o conteúdo consumido. Volta e meia você recebe algum negócio lá, né? Essa menina foi raptada, quem viu, favor informar, não sei aonde. Daí, graças a Deus, tem sempre aqueles caras mais chatos que falam, pô, essa postagem é de 4 anos atrás, tá? Certo? Então, procurar filtrar o conteúdo consumido. Nesse momento que a gente vive uma polarização política aqui no país, a gente começa a ver gente dos dois lados mandando umas histórias que não pode ser, né? O Lula fez aquilo, o Bolsonaro fez aquele outro. Quer dizer, temos que filtrar, temos que ver o que nós vamos realmente consumir. Buscar atividades offline, definir limites de tempo. Eu tenho um amigo aqui em Jundiaí, talvez vocês conheçam, o Alexandre Borim, é um cara que é o coordenador de um movimento, um grupo chamado Grape Valley, aqui em Jundiaí, um grupo de empreendedores. O Borim é empresário e ele diz o seguinte, eu olho as minhas redes sociais 4 vezes por dia, sei lá, às 7, às 10, às 2 da tarde, às 6:30 da tarde. O cara botou uma rotina dessa. Se tiver acontecendo uma desgraça, alguém me liga, certo? O sujeito consegue se policiar. Um outro negócio que a gente está percebendo no exterior é o uso de dumb phones. O que é um dumb phone? É um daqueles celulares que a gente tinha antigamente, um celular que praticamente não acessa a internet. Então esse celular permite a gente receber mensagens escritas, normalmente pelo SMS, tá? Não tem figurinha, não tem... Então, existe um monte de gente, um movimento, especialmente na Europa, de pessoas que estão abrindo mão dos smartphones, esses celulares que nós usamos hoje, pelos dumb phones. Uma tradução mais ou menos, smartphones é um telefone esperto, né? Dumb phone é um telefone, um celular burro, tá? Então tem um monte de gente que está conscientemente passando a usar esse tipo de coisa para evitar essa superexposição aí nas redes sociais. Exatamente. E essas maquininhas têm um monte de vantagens, né? Isso que eu falei, desconexão consciente, vou ficar fora da rede social. Bateria dura mais, esses telefones são mais simples, mais fácil de usar, eles são mais baratos, mais resistentes. É mais difícil de você ver a sua conta ser invadida e roubarem os seus dados, tá? Então, esse tipo de coisa, provavelmente a gente vai ver nos próximos meses alguma coisa chegando por aqui também nessa linha. Mais gente usando esse tipo de coisa, tá? Vale falar que na América do Norte não é tão difícil, porque americano raramente usa o WhatsApp, eles usam SMS. Americano... O WhatsApp é pouco usado nos países da América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, né? Eles usam muito o Messenger, né, Salvador? Eles usam muito o Messenger, que é um SMS. Um SMS, tá? Bom, o que eu tinha para lembrar vocês, para alertar vocês sobre esse tema das redes sociais era isso. Eu queria gastar mais 3 minutos para falar de um outro tema que o Marcos, inclusive, ligou, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial é alguma coisa que está
chegando aqui no nosso dia a dia, certo? Chegando fortemente, né? E eu gostaria de deixar uma sugestão para vocês, basicamente. Primeiro, essa sugestão está amarrada num negócio chamado inteligência artificial generativa. É um tipo de inteligência artificial. Tem N outros que são usados em indústrias, em veículos autônomos, etc. Essa inteligência artificial generativa é um software, é um aplicativão que a gente digita uma pergunta ou dá um comando para ele e ele faz alguma coisa para a gente, tá? Ele trabalha em cima de um banco de dados que a gente define e ali a gente vai obtendo as respostas que a gente quer ter, né? Então, por exemplo, se eu fizer um banco de dados só com os dados que o Rotary tem a respeito de cada um de nós, e eu perguntar para essa inteligência artificial, qual o tamanho médio do pé do rotariano? Ele vai falar, não sei, tá? Quem descobriu o Brasil? Não sei, certo? As grandes inteligências artificiais, o termo técnico não é exatamente esse, mas as grandes inteligências artificiais usam um banco de dados que é basicamente a internet inteira e mais alguma coisa. Por isso que ele pode responder um monte de perguntas, que a gente nem consegue, às vezes, fazer, né? Isso é um troço importante. Mais de metade dos brasileiros já estão usando isso, usaram isso em 2024, tá? Quais são as inteligências artificiais mais populares? A primeira que chegou ao grande público foi o ChatGPT. Ele foi lançado no final de 2022, por mais ou menos 2 anos e meio. Em 5 dias já tinha 1 milhão de pessoas usando. Hoje tem 400 milhões de pessoas, certo? Praticamente 5% da humanidade que usa esse troço pelo menos uma vez por semana. E ele é o 7º site mais visitado do mundo, tá? O primeiro deles, alguém sabe qual é? O site mais visitado no mundo? O Google, exatamente, tá? Bom, 2 anos e meio, então vocês vejam a velocidade com que esse negócio cresceu e a velocidade com que ele vem crescendo. Tem alguns outros, né? Do Google, o Gemini, ou Gemini, como falam os gringos. Da Microsoft, o Copilot, o Copilote, como alguns falam. O Grok, que foi lançado recentemente, 2 ou 3 semanas atrás, pelo Elon Musk, certo? E um chinês que está sacudindo o mercado de inteligência artificial, que é o DeepSeek. Tá? Então, esses são aqueles mais usados, e que se um de nós for usar para as nossas atividades diárias, né, estudar, trabalhar, etc., qualquer um desses é suficientemente bom para nos atender. Em função desse crescimento... Diga, Rocker. Quando você está entrando no Google hoje, por alguma razão, ele já te manda um desses IA aí, qualquer que eu não sei. Dele. Para mim é Google, do mesmo jeito que era antigamente. É o Gemini, tá? Se a gente, hoje, alguns de nós, quando a gente abre o WhatsApp, aparece uma rodinha aqui embaixo. Também, tá? Se você usa o Office, ele já tá Exatamente. Exatamente. Esses negócios são meio perigosos ainda, né? Outro dia, logo que foi lançado o ChatGPT, eu perguntei para ele quem eu era. Ele me deu uma resposta em 2 parágrafos grandes. Falei, pô, se a minha mãe estivesse viva, ela ia ficar feliz, né? E eu saí lá com um currículo maravilhoso. Então vem muita resposta errada. A gente não pode usar isso sem tomar cuidado, certo? A gente pode receber respostas erradas, a gente pode tomar decisões erradas em função de uma falta de cuidado. Mas qualquer um desses pode nos atender naquele dia a dia. Por exemplo, fazer uma tradução, fazer um resumo, certo? Responder algumas perguntas que a gente normalmente iria ao Google, né? O Google normal você perguntava quem descobriu o Brasil, né? Ele dava meia dúzia de sites lá dizendo que era o Pedro Álvares, que você entrava em cada site e esses sites diziam que era o Pedro Álvares Cabral. Hoje ele já disse, foi Pedro Álvares Cabral, tá? Bom, então em função da penetração desse tipo de coisa no nosso dia a dia, eu acho importante que todos nós tenhamos um conhecimento básico de inteligência artificial generativa. Ninguém precisa ser especialista nisso, ninguém precisa fazer um curso de pós-graduação nesse tipo de coisa, tá?
A gente só precisa ter uma visão um pouquinho mais organizada, que eu acho que a gente pode obter fazendo um cursinho. Existem N outros por aí na internet. Tá? Esse aqui eu gostei. É um cursinho chamado Inteligência Artificial para Todos. Não exige conhecimento prévio nenhum, tá? Ele tem 4 módulos de 1 hora cada um. Ele pode ser feito em até 3 meses, certo? A hora que a gente quiser, quero fazer de noite, de manhã, de tarde, quero fazer em 1 semana direto, quero fazer 1 hora por semana, tá? É um curso feito pelo governo do estado, certo? É oferecido pelo governo do estado. Como eu disse, tem um montão de outros. E no final, o freguês que terminar recebe um certificadinho. Às vezes eu passo isso para alguns alunos, falo, olha aí, o certificadinho já dá para você botar no seu currículo, né? Esses 4 módulos são esses que estão aí. O primeiro, ele desmistifica a inteligência artificial. Ele procura mostrar que qualquer pessoa pode usar. Ele mostra como a inteligência artificial pode funcionar no dia a dia. Ele mostra como a gente pode criar aplicações. Aplicações são pequenos sistemas, né? Pequenos aplicativos para usar nas nossas atividades do dia a dia. E depois ele dá uma visão geral das diferentes ferramentas, aquela que eu mostrei aí atrás. Recomendo fortemente, então, que todos nós façamos um cursinho desse. Esse é um dos que tem, como eu disse, dezenas de outros, tá? Eu vi algumas pessoas tomando notas. O Marcos, eu não sei como a gente vai disponibilizar essa apresentação depois. Aí vocês podem ver os endereços, etc, tá? Então era isso que eu tinha para hoje. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer dúvida agora. Agora vamos jantar, né? E depois a gente pode conversar o quanto vocês quiserem, tá bom? Obrigado, gente.